a pegação de pé da torcida durante boa parte do campeonato sobre o Carille. Você, Schmidt, acompanhou logicamente mais de perto do que o Basso. O Basso já chegou na metade da história. Você percebia o sofrimento do treinador com esse dia a dia difícil? Olha, é um assunto difícil de falar, né? Claro que ninguém gosta de ser vaiado, né? Principalmente quando tá tendo resultado, né? Então, só que ele esteve sempre presente com a gente. Sempre presente com a gente. Acho que, é claro que ele não ficava feliz com isso, né? Mas a gente estava fechado, o grupo estava fechado para que a gente conseguisse, como o Fábio disse, o que foi pedido, entregar o que foi pedido, né? É claro que nós sabemos que era um jogo que a torcida não gostava muito, né? Mas o importante nesse ano, acho que era o resultado, né? Então, acho que a gente conseguiu fazer isso. Você falou, será que vai dar zebra e a gente não vai subir? Olha, na verdade, teve alguns pontos cruciais, né? Eu acho que o primeiro momento de oscilação foi quando a gente perdeu 4 jogos seguidos. Desses 4, eram 3 jogos fora de casa e uma que acabou, que foi em Londrina. O jogo que o Santos vendeu o jogo para Londrina. E foi o primeiro momento de oscilação. E eu acho que quando você tem 4 derrotas seguidas, né, é uma oscilação muito grande, né? Então aí já começa a carregar muita coisa pro restante da temporada, né? Porque ninguém esperava isso, até pelo que você disse, do Campeonato Paulista, chegar um momento de perder 4 jogos seguidos. E a gente estava, praticamente a gente ficou o campeonato inteiro no G4 e foram essas 4 derrotas seguidas ali que a gente saiu do G4. Então aí já começa a cobrança de fora também. O Santos, 4 derrotas seguidas assim, quantas derrotas, já começam a fazer cálculo de quantas derrotas pode ir até o fim do campeonato. Então, talvez em algum momento pode criar uma dúvida, assim, né? Só que a gente... Foi mais difícil lidar com o torcedor santista ou com a imprensa local? A gente sabe que é uma imprensa também que tem como característica cobrar forte. Acho que a gente tem que estar preparado. É difícil falar o que é difícil lidar. Eu acho que ninguém esse ano que veio para o Santos achou que não ia encarar isso, para falar a verdade, né? Acho que a gente esteve no momento mais difícil da história do clube, né? Sim. Ninguém pensou que seria fácil, né? Então, por mais que teve muita cobrança, né? Muita cobrança, às vezes muito clima hostil, dentro de campo, tanto fora em casa. Tomaram as pressão? Sim, isso com certeza. Mas a gente também soube lidar bem. A gente sabe do sentimento do torcedor também, né? É muito emocional, né? Não dá pra... A gente tá aqui, a gente tenta enxergar um pouco mais com a razão, né? Mas o torcedor é emoção. Então, a gente sabia que ia ser difícil, mas acho que a gente soube lidar bem. Ô, Basso, você jogou segunda divisão em Portugal também, né? Na comparação com a Série B daqui, o que tem de parecido e o que tem de diferente? Eu acho que esse jogo físico é algo que é bem igual, né? Mas a questão também da massa, né? Porque Portugal, se for analisar, é um país com 11 milhões de pessoas, né? Você tem mais pessoas vivendo em São Paulo, na cidade. Então, você tem muito mais torcida, muito mais imprensa. Então, acho que essa questão da massa, da torcida, é a principal diferença. Porque você jogando uma Série B lá, você não tem essa pressão e essa obrigatoriedade da vitória como você tem aqui. Foi o que a gente estava referindo. O ano passado, quando o Santos caiu, o primeiro pensamento de todo mundo foi o quê? É o clube que tem que subir, tem que ser campeão. E acabou, não tem outra história. Depois houve aquela reformulação, havia dúvida. O time foi lá e fez uma campanha excelente no Campeonato Paulista. Alimentou mais esse sentimento de que o clube tinha que fazer uma Série B extremamente tranquila e passar por cima de todo mundo. E depois foi o que ele falou. Eu volto de Portugal justamente nesse período das 4 derrotas. Então, acaba sendo um momento ali de que você alimenta o torcedor. E o torcedor também é o seguinte, cara, nos últimos anos, acaba por ser um torcedor que ficou muito machucado. Chegou né? nesse olho do furacão, bem nesse momento. E é um torcedor que estava machucado, né? Nos últimos anos, principalmente do que aconteceu no ano passado. Então, quando você cria essa expectativa e você começa a ver uns problemas, você já começa a pensar coisas que aconteceram e podem acontecer outra vez, né? Então, foi como ele falou, o grupo se fechou, eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei, teve uma reunião dos atletas, porque estava bem nesse período, né? Chegou bem, então. Cheguei bem, pô. Eu só vim fazer uma escala aqui, gente. Calma aí, pô. Só vim dar um abraço em vocês. Quais eram as possibilidades? Você falou Paysandu e... Do jogo que eu joguei o Paysandu. Tá. Mas foi um pouco depois disso. Quando eu cheguei foi essa questão.
Mas ali você logo viu que o grupo era excelente, porque a primeira coisa foi, cara, aqui todo mundo tem a confiança de todo mundo, a qualidade todo mundo sabe, vamos se fechar, porque é a única forma de a gente ultrapassar isso. Ordem de idade, vamos começar pelo volante, pelo Schmidt. É sempre nessa ordem, Schmidt e Basso respondendo. O jogo mais difícil do Santos na B, para você, João Schmidt, qual foi? Do Santos na B? Olha, contra o Mirassol lá foi um jogo muito difícil. Lá é casca mesmo, né? O Basso jogou menos partidas, foram 8. Das 8 que você jogou, qual que foi a mais bronca? Das 8, acho que apesar do placar, das 8, acho que... Porque a gente jogou bons jogos, né? Mas acho que foi o Coritiba ali, teve alguns momentos de dificuldade. Não poderia ter sido a pior partida do É. Santos. O adversário que mais exigiu do Santos. Eu acho que ali dos jogos que eu joguei, acho que foi o Coritiba. O time, João Schmidt, que mais surpreendeu o Santos na B para você, qual foi? Vocês não estavam esperando tanto e acabou sendo mais difícil do que o esperado. Olha, assim, acho que o Mirassol mesmo não que a gente não esperava, porque a gente enfrentou eles no Paulista Mas também. não por ser tão difícil. Mas eles têm bastante padrão de jogo, assim, sabe? É um time bem organizado, que fica bastante com a posse de bola. Então, não esperava que seria assim esse ano. E eles foram muito bem. Basso? Apesar de eu não ter jogado esse jogo, eu acredito também que o Mirassol, ali olhando de fora, é um jogo bem difícil. Como ele falou, o Mirassol é uma equipe bem organizada, padrão de jogo bem definido. Acredito que foi o Mirassol também. Zé, pergunta mole. Olha lá para o João Schmidt primeiro. O time atual do Santos, o elenco de hoje, na A, se estivesse jogando a A, brigaria pelo quê? Falei que esses Na caras tua querem me projeção. ferrar? Tô falando pra você. Eu acho que esse time ficaria... Não é para você não, é para o João Schmidt. Você me Pode chamou- responder também. comentei. Já dá uma... Já me ajuda. Já ajuda, já tira um Já pouco. me ajuda. O João não falou nada, então o João deixou. Deixou ele, vai e fala. Você, né? Já que me ajuda essa. Minha sogra me chama de José e fala pro João responder. Então responde você, vai. Já que Não, você agora tá vai por você, João. Vai lá. Ih, vai ficar de biquinho. Não, eu acho que o Santos, esse Santos aqui ficaria no meio de tabela. Pra cima. Pra cima. Schmidt. Eu vou com o Zé. Vai correr. Não, mas eu acho que meio da tabela brigaria pro meio da tabela. É claro que é difícil você falar isso, né? Responder essa pergunta aí, né? Até porque muita gente acha ruim, muita gente, né? Mas eu acho que brigaria no meio da tabela. Para você, Basso. Acredito também aí nessa questão que o João falou, uma pergunta difícil, mas acho que faria um campeonato bem seguro e bem tranquilo, né? Até porque tive a experiência do ano passado e esse grupo é completamente diferente. Depois acho que essa questão de atingir uma Libertadores ou algo do gênero acaba sendo no detalhe, né? Você ganha uma partida aqui, ganha uma fora, te dá o sonho ou não, mas acho que faria um campeonato de meio de tabela para cima tranquilo. Essa pro João Schmidt, que é formado no São Paulo, criado no São Paulo, também não é muito fácil. Mas esse ano ele teve a experiência de jogar no Morumbi cheio, com mais de 50 mil pessoas no Campeonato Paulista. Vila Belmiro com 15 mil, lotação máxima de 16, né? Ou o Morumbi com 60? Onde que tem mais pressão? O adversário, Olha, tô falando. eu acho... São vários fatores. Eu acho que quando você vai jogar na Vila como adversário, acho que também tem um pouco do clima também, né? Sim. Não é só a pressão. Eu acho que a acústica da Vila também é diferente, né? O Morumbi, por ser aberto, é mais distante. Acelera que a gente público, tá com o tempo passando mas muito eu depressa. acho que a Vila tem mais pressão. pelo contexto ali, é mais difícil. Basso. Acho que a maior Também pressão não joguei no passa aí Morumbi, mas acredito sem dúvida a Vila, até pelo que os jogadores falam, que é muito difícil jogar na Jogar Vila. na Vila, né? A Vila é bom. A Vila com o Neymar, então, misericórdia. Tem a ver com a última pergunta. Vocês já imaginaram o Neymar como companheiro de time? Está acreditando nessa história? E quer jogar ao lado dele, Schmidt? O Schmidt, que no clássico contra o Corinthians, no Campeonato Paulista, foi elogiado pelo Neymar. O Neymar estava como espectador, como torcedor. Já está pensando nessa possibilidade? Acho que não, a gente não só imagina como sonha também, né? Acho que é o cara ali que todo mundo quer no time, né? É o cara que resolve o problema de todo mundo, né? Então, eu imagino e seria um sonho jogar com ele. Basso. Minha resposta é por aí também. Não só espero, como estou torcendo para que aconteça. Que acontece. E acha que vai acontecer ou não? Estou torcendo muito para que aconteça. Estou com esse pensamento positivo.
É sempre difícil, né? Você imaginar se vai ou não, mas a minha torcida acho que é para que aconteça, porque é bom para todo mundo, principalmente pro Santos. Pro futebol brasileiro.